A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que benção estarmos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos da EBD. Já chegamos na sexta lição, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Estaremos meditando hoje sobre o fim do ministério de Elias, o início do ministério de Eliseu, sabe? Com certeza eu creio que Deus tem algo poderoso para revelar aos nossos corações, que vai nos encorajar, vai nos exortar e vai nos consolar. Quero também te lembrar que nós temos disponível aqui no canal Vida em Abundância a leitura dessa sexta lição na íntegra, feita pela diaconisa Marília, uma leitura muito abençoada, que certamente que se você ouvir, você será muito abençoado através dessa lição. Vamos embora para a aula? Maravilha! Irmãos, no primeiro ponto dessa lição, nós vamos observar, que tudo tem um início, mas também tudo tem o seu fim, chega o seu fim. Na vida do profeta Elias não foi diferente. Elias começou muito bem o seu ministério, um homem chamado por Deus de uma forma tremenda, maravilhosa, um ministério assim de muito louvor, um ministério de zelo, onde ele pôde expressar toda a sua dedicação a Deus através do seu serviço. Nós vimos Deus se manifestar através da vida dele, um homem corajoso, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha zelo pela obra, e como Deus se manifestou através da vida de Elias, irmãos. Isso foi tremendo. Mas o que chama a atenção na vida de Elias é que ele não apenas começou bem, mas ele também terminou bem, irmãos. Porque, por vezes, as pessoas começam bem, mas não terminam bem. E a própria Bíblia, ela nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Sabe? O que adianta começar muito bem, mas terminar mal, né? Às vezes, nem sempre se começa tão bem como Elias começou, mas se termina bem. Porque, de fato, terminar bem é o mais importante, né? E Elias, ele começou bem, teve um momento de dificuldade, de desânimo, né? Que ele passou por um momento muito difícil na vida dele, mas nós podemos observar que ele se recuperou, se fortaleceu no Senhor, se renovou no Senhor, e ele consegue chegar ao final do seu ministério, irmãos, sabe? E fazendo tudo o que ele fazia no início, sabe? Fazendo um ministério assim poderoso nas mãos do Senhor, realmente deixando Deus usar ele de maneira muito poderosa. Elias, ele se supera naquele momento dele de caverna, de dificuldade, e depois ele não fica vivendo do passado, vivendo do início do seu ministério, mas ele está sempre vivendo o novo, ele chega no fim vivendo o novo, irmãos. Ele chega no fim do seu ministério como se estivesse começando. Isso é tremendo, irmãos. Como é bom ter, sabe, essa sede, essa fome de estar vivendo para Deus e fazendo a obra de Deus, mesmo que no fim do ministério, mas, sabe, como se estivesse acabando de começar, como um novo convertido. E Elias foi assim, chegou ao fim do seu ministério com essa coragem, com essa audácia, com essa vontade de fazer a obra de Deus de maneira tremenda. Infelizmente, nós não vemos isso hoje muito, irmãos, porque há muitos que começam bem, mas não terminam bem, né? Quantos e quantos obreiros começaram, mas pararam no meio do caminho, desanimaram. Há tantos outros que ainda chegam no fim do ministério e ficam vivendo mais do passado, pensando nas coisas do passado, irmãos, e às vezes deixa de viver o novo que Deus tem para a vida de todos nós que estamos aqui para servir o Senhor. Mas Elias, ele nos ensina algo poderoso. Ele foi até o final com a mesma força, com o mesmo vigor, sabe? Algo poderoso demais, porque o que motivava Elias, irmãos, era a vontade de fazer a vontade de Deus. Isso é poderoso. E nós vemos que Elias, ele vai concluir o seu ministério, mas não apenas o seu ministério, mas ele também, irmãos, vai preparar um sucessor, Eliseu. Olha como é bom, irmãos. Ele não pensa só nele, mas ele também pensa na sucessão, sabe? E ele investiu em Eliseu.
ele mentoreou Eliseu, ele discipulou Eliseu, ele treinou Eliseu, ele investiu tempo, sabe? Ele teve paciência, deu trabalho, irmãos, porque dá trabalho, irmãos. Na verdade, tudo nessa vida que você faz com dedicação, com zelo, irmãos, vai dar trabalho. Agora, fazer discípulos dá muito mais trabalho e bota trabalho nisso, irmãos, sabe? Mas Elias, ele não se poupou, sabe? Ele investiu em Eliseu e ele fez um sucessor, irmãos. Como é bom, assim como Moisés, né, fez também com Josué, né? Assim como o próprio Paulo investiu também em Timóteo, né? Então, assim, nós vemos vários exemplos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, irmãos, passou aqui 3 anos do seu ministério fazendo discípulos e também nos deixou esta missão, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Então, como é bom obedecer o Senhor. E Elias, ele, sabe, ele fez como Paulo, combateu o bom combate, né? Acabou a carreira, mas guardou a fé. E Elias preparou o seu sucessor, que é Elias. Que lição fica para a gente, irmãos? Que lição? Entender que nós chegamos ao final, em algum momento, todos nós vamos chegar ao final. Não apenas os pastores presidentes chegam ao final dos seus ministérios, mas também aqueles que dirigem trabalho, aqueles que dirigem departamentos de igreja, sabe? Todos nós chegamos um dia ao final. Agora, como nós chegamos ao final é que é a questão. Devemos chegar ao final, sempre assim, como se estivesse começando. Sempre com essa motivação de fazer tudo para a glória de Deus, como era Elias. E devemos também chegar no final, como Elias, sempre preparando um sucessor, sempre treinando, ensinando, investindo em alguém para que a obra não pare em nós, mas que a obra continue, irmãos, porque afinal de contas, a obra de fato não é nossa, a obra é do Senhor, irmãos. E nós estamos aqui apenas para servi-lo e glorificar o nome dele através da nossa vida. E nós vamos ver já no segundo ponto dessa lição que Eliseu, o sucessor de Elias, ele vai fazer um pedido, irmãos, e um pedido muito interessante, né? Porque ele vai pedir a Elias, sabe, uma porção dobrada do espírito de Elias. Olha que pedido interessante. Afinal de contas, foi o próprio Elias que deu a oportunidade de Eliseu fazer um pedido, irmão. Assim como Deus deu a oportunidade de Salomão fazer um pedido, né? E Salomão pediu sabedoria. Elias também deu esse privilégio, essa oportunidade para Eliseu. E Eliseu fez um pedido, uma porção dobrada do espírito de Elias. E é interessante, irmãos, que às vezes nós escutamos algumas coisas a respeito disso que de fato não bate com que é de fato que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, algumas pessoas pensam que era um pedido assim orgulhoso, um pedido soberbo de Eliseu, querendo, por exemplo, ter o dobro da unção de Elias, sabe? Ou seja, ter um ministério que fosse de um tempo dobrado, maior do que de Elias, ou o dobro de milagres, né? Ou o dobro de poder de Deus na vida dele do que foi na vida de Elias, como se de alguma forma Eliseu quisesse ser mais do que foi Elias, na verdade, né? E isso não é verdade, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, esse pedido de Eliseu revela a humildade de Eliseu. Eliseu era uma pessoa humilde, irmãos. E ele revelou a sua humildade exatamente em pedir a Elias uma porção dobrada do seu espírito. Por quê, irmãos? Se nós olharmos para o contexto de Eliseu e Elias, existia uma lei, né, a lei do próprio Deus, né, lá em Deuteronômio, a Bíblia ali vai revelar que a herança de uma família, quando fosse dividida na morte do pai, né, uma porção dobrada dessa herança deveria ser destinada ao filho primogênito, aquele que iria assumir o papel do pai na família, aquele que iria assumir a responsabilidade do pai na família, em conduzir, em dar continuidade ao trabalho, ao ofício, à responsabilidade que o pai tinha naquela família.
para conseguir poder dar essa continuidade, essa sucessão de responsabilidade. Logo, o filho primogênito, ele recebia uma porção dobrada da herança. E Eliseu tinha uma compreensão perfeita disso. Eliseu vivia com Elias, andava com Elias, assim como os outros na escola ali dos profetas, né, que caminhavam com Elias e Eliseu, eram como filhos para Elias naquele tempo. E o que Eliseu estava revelando, dizendo ali para Elias, é que se ele recebesse uma porção, ou seja, uma porção igual a todos os outros filhos, ou seja, todos os outros discípulos, ele não teria condições de suceder Elias na altura, na responsabilidade, no ofício que tinha Elias, irmãos. Porque o chamado de Elias era muito grande, o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida de Eliseu também era muito grande. Eliseu reconhece ali a sua pequenez, a sua miserabilidade, reconhece que ele não tinha a menor condição de dar continuidade àquele ministério de Elias se ele não recebesse uma porção dobrada do espírito de Elias. E o que Elias tinha, irmãos? Elias tinha coragem, Elias tinha zelo, Elias tinha intimidade com Deus, Elias tinha amor pela obra, Elias não se intimidava diante das adversidades. Elias, ele estava sempre pronto, para fazer a obra do Senhor, abrindo mão da sua vida em prol da obra de Deus. E era isso que Eliseu estava querendo ser usado por Deus da mesma maneira, mas tendo essa porção dobrada de Elias para que ele pudesse suceder Elias. Então, o que ele estava fazendo era um pedido de humildade, de reconhecimento que ele mesmo nada poderia, dele mesmo nada ele tinha, ele precisava receber. Irmãos, hoje não deve ser diferente. Eu e você somos discípulos do Senhor Jesus. Nós somos o corpo místico de Cristo aqui na terra, somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça, irmãos. Nós estamos aqui como discípulo do Senhor Jesus para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Recebemos o ministério da reconciliação. Estamos aqui representando o céu, irmãos. E nós sabemos que sem Cristo nós nada podemos fazer. Por isso, nós aprendemos com Eliseu que nós também temos que ter essa humildade de reconhecer que nós não podemos, nós não temos a menor condição e nós precisamos clamar a Deus por capacitação, clamar a Deus pelos dons, como Paulo diz, né, que nós devemos buscar, ter esse desejo de buscar os melhores dons, devemos buscar os dons espirituais, buscar a armadura espiritual, praticar, exercer o fruto do Espírito, devemos buscar essa capacitação que vem do alto, irmãos, para que nós possamos realmente, fazer a obra de Deus como ela merece, como ela deve ser feita, Assim como Eliseu que pediu, nós devemos também clamar todos os dias, irmãos. Não nos acostumarmos, com essa vida medíocre. O que é a mediocridade, irmãos? É viver na média. Nós não fomos chamados para viver na média, irmãos. Nós fomos chamados para viver acima da média, Porque nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ele disse que se nós crescêssemos, nós iríamos fazer coisas maiores até do que ele fez, irmãos. Por quê? Porque nós vamos ser maior do que Jesus? Não, mas porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a continuidade do serviço do Senhor Jesus aqui nessa terra. E como um corpo, se todos nós unidos num só propósito de buscar capacitação que vem do alto, irmãos, para fazer o melhor para o Senhor, certamente que nós vamos fazer coisas ainda maiores do que o próprio Cristo fez. E isso só é possível quando Ele mesmo nos capacita e se move e age em nós e através de nós. Por isso nós aprendemos aqui nesse segundo ponto da lição o quanto é importante nós buscarmos no Senhor a capacitação e fazer esse pedido todos os dias da nossa vida, assim como Eliseu fez. E amados, caminhando já para o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos ver que Eliseu, ele teve a
confirmação do seu ministério, desde o princípio, irmãos. Lá no início, quando o próprio Deus falou com Elias, não é verdade? O próprio Deus deu o nome de Eliseu, né? Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem escolheu Eliseu, falando diretamente para o próprio profeta Elias. E aí nós observamos já a confirmação. Mas quando o profeta Elias passa a capa ali sobre o profeta Eliseu, né, nós vemos que o ministério de Eliseu se confirma, porque Eliseu, irmãos, ele nem para pensar, sabe? Imediatamente ele aceita o desafio, ele aceita o chamado, irmãos, e ele vai para a sua família ali, porque Eliseu era uma pessoa de família, tinha um trabalho, era uma pessoa até que tinha uma boa renda, né? Nós vemos que ele era um fazendeiro e ele estava ali cuidando da sua terra, do seu trabalho, e ele se despede da sua família, faz uma refeição, chama os amigos, chama as pessoas, ele até usa o seu próprio material de trabalho, ele queima, irmãos, ali para fazer aquela refeição, aquela fogueira, sabe, como um símbolo de que ele não voltaria mais, sabe, como um sinal de que a decisão dele foi uma decisão que não tinha mais retorno, não tinha mais volta, ele realmente assumiu o seu chamado, o seu propósito, e ele estava abrindo mão da sua vida para poder viver a vida que Deus tinha para ele. Algo muito poderoso. Isso realmente trouxe essa confirmação no coração de Eliseu. E nós vemos, irmãos, que não é diferente. Assim como Eliseu, ele abriu mão da sua vida para fazer a obra de Deus, quando nós identificamos na nossa própria vida que Deus nos chamou para um propósito específico, irmãos, para um chamado específico, a nossa atitude não pode ser outra, irmãos, senão a atitude de Eliseu, sabe? Eu não estou dizendo que nós vamos abrir mão da nossa família, vamos abrir mão do nosso trabalho, abrir mão dos estudos ou de qualquer outra coisa desse sentido, mas o que eu estou querendo dizer é que quando Deus nos chama para um propósito desse nível de responsabilidade, irmãos, não dá para a gente continuar com a mesma vida, não dá para a gente continuar com os mesmos hobbies, com as mesmo tipo de vida que a gente tinha antes, porque a partir desse momento nós passamos a entender qual o nosso propósito no reino de Deus, qual o nosso propósito na casa do Senhor, na igreja. Então a vida precisa mudar, sabe? Aquilo que era uma vida que nós vivíamos, às vezes, desperdiçando o tempo, desperdiçando a oportunidade, tudo muda. Porque agora a responsabilidade é outra, irmãos. É um desafio muito grande, é um privilégio, lógico, muito grande ser escolhido para fazer a obra do Senhor, mas esse privilégio, irmãos, também vem acompanhado de responsabilidade, né? Não dá para você aceitar o desafio apenas olhando para o privilégio de ser um escolhido para fazer a obra de Deus, mas você não pode abrir mão da responsabilidade. A responsabilidade, ela anda junto. A quem mais é dado, mais é cobrado, irmãos. Como servos de Deus e filhos, nós já devemos, claro, priorizar sempre o reino de Deus. Mas quando somos escolhidos para um propósito específico, aí essa responsabilidade ela ainda dobra, irmãos. A nossa responsabilidade de remir o tempo e de aproveitar todas as oportunidades que temos para poder estar frutificando na obra do Senhor, ela realmente aumenta essa responsabilidade na nossa vida. E nós observamos que o ministério de Eliseu, ele se confirma não só porque Eliseu abre mão da sua vida para poder servir o Senhor, mas também porque nós vamos observar que Eliseu, irmãos, ele passa a ser um companheiro fiel de Elias. Olha só que coisa tremenda, sabe? Elias não precisava ficar insistindo para que Eliseu fosse companheiro dele ou fiel na sua caminhada. Pelo contrário, irmãos, Elias tinha vez até que falava para ele assim, não precisa vir não, Eliseu, eu vou a tal lugar, você fica aqui, daqui a pouco Elias de novo fala, não, eu vou fazer outra coisa, você fica aqui, mas Eliseu de forma nenhuma, irmão, Eliseu não abandonava mais o amigo Elias, o seu mentor, o seu discipulador, sabe, não abandonava mais. Eliseu, entendendo o seu chamado, entendendo o propósito da sua vida, ele era fiel e era companheiro de Elias. Para onde Elias ia, ele ia atrás, irmão, sabe? Era o contrário, não era Elias que tinha que insistir para ele vir.
era o próprio Eliseu que insistia e fazia questão de estar junto com Elias. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Quando nós entendemos o nosso chamado em Deus, quando nós temos essa compreensão, além de nós abrirmos mão da nossa vida, nós passamos realmente a ser companheiro e fiel ao nosso líder, ao nosso mentor, sabe, ao nosso pastor presidente. Passamos a ter um compromisso, irmãos, onde nós não precisamos ser chamados, ser exortados, ser puxados, sabe, para poder estar na obra ou estar junto com os nossos pastores, não, mas nós entendemos que nós é que precisamos estar ali, sabe, nós que precisamos estar ali acompanhando, vivendo, estando perto, aprendendo, observando, colaborando, sendo fiel companheiro dos nossos mentores, do nosso discipulador, do nosso líder, nosso pastor, né? Isso é muito importante, irmão, sabe? Quando entendemos o nosso chamado em Deus, nós não temos mais que ser empurrados, irmãos, sabe? Nós temos que ter essa iniciativa própria de estar presente para ajudar e para aprender, para aproveitar as oportunidades de observar e amadurecer e crescer em direção ao nosso propósito. Nós observamos também que Eliseu, o ministério de Eliseu vem sendo confirmado pelo chamado lá que Deus chamou, falando para o próprio Elias. Ali, quando ele abre mão, Elias passa a capa sobre ele, ele abre mão da sua vida e segue Elias. Quando Eliseu passa a ser esse fiel amigo, companheiro de todos os momentos com Eliseu, mas também porque Eliseu entendia que ele era chamado, irmãos, não para ser, sabe, alguém do palco, alguém que só iria aparecer, sabe, como se fosse uma estrela. Não, não. Eliseu entendeu que o chamado que Deus tinha com ele era de servir, era de serviço, irmãos. Tem um ditado aí que diz, né, que quem não serve para servir, não serve nem para viver. E Eliseu entendeu isso. Para você ter uma ideia, Eliseu era conhecido como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias, sabe? Eliseu estava ali como um serviçal perante Elias, sempre procurando a diaconia, ou seja, o serviço, servindo Elias, fosse para carregar uma água, fosse para carregar uma bagagem, fosse para poder fazer qualquer outra coisa, irmãos. Eliseu estava ali para servir naquilo que o seu mentor, que o seu líder, que o seu mestre precisava. O nosso próprio Senhor Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo disso. Ele, o próprio Deus, irmãos, aqui encarnado, o nosso líder, o nosso Senhor e Salvador, o Deus Todo-Poderoso, ele veio aqui e não veio para ser servido, irmãos, mas veio para servir, lavou os pés dos discípulos e ensinou, irmãos, como nós devemos trabalhar e servir, principalmente, irmãos, aos nossos mestres, aos nossos líderes, sabe? Devemos servir a todos, mas quando nós entendemos o nosso chamado em Deus, a nossa vontade e o nosso entendimento de servir aumenta e aumenta com força, irmãos. E Eliseu entendeu isso, que o chamado dele não era para ser, eu vou ser profeta do fogo, profeta da água, não, era o chamado dele, eu vou ser um servo. Eu vou servir a Elias. E era isso que ele fazia, era assim que ele era conhecido, irmãos. E isso foi poderoso, sabe? E nós aprendemos com isso também para a nossa vida. Agora, o chamado de Eliseu, ele também foi conhecido, irmãos, foi confirmado, né? Não apenas num ato miraculoso, maravilhoso, de uma super consagração que aconteceu na vida de Eliseu, não, mas sim o chamado, o propósito, né, de sucessão na vida de Elias, que Deus tinha para Eliseu, foi sendo confirmado ao longo do processo, irmãos, desde o início até o fim, irmãos, sabe? Toda a vida do profeta Eliseu foi sendo confirmado de maneira ali pessoal entre Eliseu e Elias, mas também de maneira
pública, porque eles eram acompanhados, existia uma nuvem de testemunha que observava a vida de Eliseu com Elias, né? E as pessoas já sabiam o que iria acontecer, né? E nós observamos que quando o profeta Elias é levado aos céus, irmãos, vem uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, separa Eliseu de Elias, né? E Elias é levado aos céus por um redemoinho, e a capa de Elias cai ali sobre Eliseu. Ele rasga suas vestes, né, como um sinal de tristeza por estar perdendo o seu amigo, né, o seu líder, o seu pastor, mas ele também vai passar agora usar a capa de Elias. Irmãos, que coisa tremenda, sabe? E ali nós observamos que ele vai usar aquela capa e vai orar ao Senhor, né? E o rio vai se abrir, ele vai passar pé seco ali pelo Rio Jordão. E olha só, irmão, que coisa tremenda. Os 50 filhos dos profetas, ou seja, os discípulos deles, observam isso. E observando isso de maneira assim tremenda, eles reconhecem que agora, né, Eliseu era realmente o sucessor de Elias. A autoridade estava sobre a vida de Eliseu. Deus, né, operou esse milagre extraordinário nesse momento ali consagratório e todos puderam observar. Mas o que me chama a atenção é que, é claro que Deus manifestou de maneira pública essa consagração de Eliseu, mas não foi só essa. Em todo o processo, as pessoas eram testemunha. E assim também deve ser na sua vida, meu irmão, sabe? Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, e no momento certo, na hora certa, isso vai se confirmar, isso vai se manifestar, seja por um ato de consagração, um ato de separação. Deus vai confirmar na hora certa, de maneira pública, para todos, sim, mas isso não vai ocorrer apenas lá na frente, no tempo certo, dessa maneira, mas isso já começa a acontecer desde o primeiro dia que você entende o seu chamado em Deus, o seu propósito em Deus. E aí você já começa a viver a altura do seu chamado. Se você tem um chamado de pastor, por exemplo, você não se torna um pastor quando você é consagrado. Quando você é consagrado, mas você já começa a ter uma vida, né? Uma vida à altura de um ministério pastoral, no momento que você entende que Deus te chamou para esse ministério, sabe? E a sua família, os seus vizinhos, seus conhecidos, a própria igreja, a igreja vai reconhecer esse ministério em você, e no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, né? Aí você será consagrado, porém, isso vai ser apenas um ato público de alguma coisa que já acontece, que já existe na sua vida, porque é Deus que separa, é Deus que consagra, é Deus que chama, é Deus que capacita, irmãos. É Deus que vocaciona alguém para um propósito e para um chamado. Então, fica essa lição, sabe? Que nós possamos, irmãos, não apenas começar bem as coisas, mas, acima de tudo, terminar bem como Elias terminou. Que nós possamos, irmãos, ter esse desejo como Eliseu, de poder buscar sempre capacitação do alto para poder viver o propósito, porque o propósito é sempre maior do que a nossa capacidade. Que nós possamos, irmãos, assim como Eliseu, abrir mão da nossa vida para viver os sonhos de Deus. Abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus na nossa vida. Que nós possamos ser fiel aos nossos líderes e nossos pastores. Que nós possamos, irmãos, servir e não querer ser servido. Que nós possamos, de fato, de verdade, viver à altura do nosso chamado. Não apenas quando receber uma consagração, mas no momento em que formos verdadeiramente chamados e despertados por Deus para esse propósito. Que Deus nos abençoe. Quero abençoar você, a sua semana, é uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus, e que essa lição possa ser relevante
para a sua vida, para o seu ministério e para a aula do próximo domingo. Deus te abençoe. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana com a lição 7. Fica na paz. Tchau, tchau.